aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o nosso último dia da nossa aula, Conhecimentos que Transforma. E eu estou muito feliz e muito grata por ter todos vocês aqui acompanhando tudo isso, deixando eu proporcionar para todos vocês todos os conhecimentos, tudo que até agora eu proporcionei para vocês. E de coração, eu espero que vocês evoluam, nem que seja 1% de tudo que eu falei, que vocês apliquem na vida de vocês, para que vocês evoluam, para que vocês consigam realizar pelo menos uma coisa na vida de vocês que vocês querem há tanto tempo. É isso que eu quero para vocês. E é por isso o intuito dessas aulas que eu criei, para que vocês possam fazer algo na vida de vocês, que vocês transformem a vida de vocês através dos conhecimentos que eu proporcionei para vocês. Bom, a última aula de hoje é sobre planejamento e ação para metas, né? E vamos começar falando sobre planejamento. Qual é o intuito do planejamento? Planejamento é basicamente organização. Sabemos disso. Mas só é o intuito de organização, não tem outro intuito, não tem outra forma de utilizar o planejamento, e na verdade tem sim. O problema é que estamos acostumados a só ter um planejamento dia a dia e olhe lá, que tem gente que nem faz planejamento do seu dia a dia e vai na base da sorte mesmo. Mas eu vou dar um exemplo de mim. Eu aplico o planejamento para o meu futuro. Como assim? Nós temos nossos sonhos, nossos planos para o futuro, certo? Para um tempo mais longe, um longo prazo, né? Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar seus sonhos e seus planos, anotar, tanto no celular, tanto no papelzinho, e você vai anotar tudo que você quer que aconteça na sua vida. Quero ter uma casa, quero ter minha independência financeira, quero ganhar tal salário. Enfim, você vai anotar tudo. Depois disso, você vai anotar o ano de lado, tá certo? Por exemplo, eu quero ter minha casa própria em 2028, um exemplo. Beleza. Depois que você colocar o ano que você quer que realize, você vai colocar como que você pode fazer para alcançar isso. Eu vou juntar R$ 100 por mês até determinado ano, até que atinja um valor para que eu compre minha casa. Vocês estão entendendo? Então vocês vão fazer aquele famoso negócio, né? Quando, como, o que, né? Aquele famoso métodozinho para você se organizar na sua vida por completo, né? Sabemos que na vida a gente não se controla, né? E tem coisas na vida que acontecem que não esperávamos. Mas você tendo um planejamento, tendo tudo organizadinho, você já tendo ali como você pode fazer, um planejamento certinho, tudo organizado, você vai se frustrar menos. Por quê? Você pode fazer alguma coisa, se não sair do seu controle, se sair do seu controle, você pode fazer outra coisa aplicando o planejamento que você teve. Então, o planejamento vai muito mais que planejar seu dia a dia. Você pode planejar a sua vida. Vocês estão entendendo? Então, vejam aí a grande importância de um planejamento. É ela que facilita o seu caminho, que facilita o seu processo. Independente, né? Se der certo, se der errado. Importante que você vai ter ali um, como se fosse um guia para você. Poxa, eu tô frustrada, eu tô com medo, eu não sei o que eu faço, mas na verdade você sabe, você tem ali anotado no seu planejamento, tudo certinho. Tudo ali já programado para o que você pode fazer para acontecer o que você tanto almeja. Então, essa é a importância de um planejamento. E agora eu vou falar para vocês sobre metas, né? Cada pessoa tem sua meta. Por exemplo, eu tenho a meta de atingir 1K em agosto. Vamos dizer assim, isso é uma meta, né? Mas
Podemos definir meta como o nome SMART. Como assim, Vitória? Vamos lá. A letra S de SMART significa específica. Como assim específica? Você tem que definir sua meta clara, objetiva, para que você saiba de fato qual é a sua meta, para você de fato saber o que fazer e saber o que é a meta para fazer, né? Por exemplo, eu quero atingir um K. Isso é uma meta clara. Não é aquela enrolação, não é uma dúvida, não é aquele negócio formal. Você tem que saber claro e objetivo, tem que ser bem específica. Não precisa misturar com muita coisa, porque é uma meta sua. O M de SMART significa mensurável. Como assim mensurável? Mensurável é para você mensurar a sua meta, né? Como o nome já diz. Então, o que você vai fazer? Eu preciso tirar um exemplo. Eu preciso tirar 8 em bioquímica, pois eu tô com 5. É um exemplo. Isso é mensurar. Você vai mensurar a sua meta, tá certo? E tem alcançável de A, de SMART. Alcançável, como assim? Você vai estabelecer uma meta que seja alcançável para você agora, que você consiga realizar essa meta o mais rápido que você puder. Então você vai deixar ela o mais alcançável possível, entendeu? Como um curso, como um estudo, essas coisas assim que você pode fazer, por exemplo, agora. Isso já facilita bastante. Relevante. Como assim relevante, Vitória? Você tem que definir uma meta que seja muito importante, que seja uma prioridade para você. Por exemplo, eu quero bater 1K em agosto. Isso é uma prioridade para mim? Se for uma prioridade para mim, é relevante e eu tenho que botar na minha meta de agora. Entenderam? É uma meta de agora, importante, é relevante. Entenderam? Outro, de ter, né? Prazo definido. Como assim, prazo definido? Como eu falei para vocês têm que ter um tempo. Vocês têm que colocar um tempo definido para sua meta, para que você consiga alcançar a sua meta nesse determinado que você colocou. Porque tem estudos que dizem que se você estabelecer um ano, uma data ou um tempo específico, isso vai ajudar você a atingir essa meta mais rápido. Sim, não dá para entender muito bem, mas é verdade, certo? A meta você consegue alcançar ela mais rápido, mais fácil, quando você estabelece um tempo específico. Então, quando você vai anotar lá, quando, como que é, você vai ter basicamente um guia para você alcançar a sua meta. Então você não vai ter uma desculpa, você vai ter tudo certinho ali, até o tempo que você vai precisar alcançar. Então vai ser meio que um desafio para você, entenderam? Então basicamente é isso. Meta. Definição de metas. Específica, mensurável, alcançável, relevante e prazo definido, tá certo? Ok. Vamos lá. Vitória, eu entendi. Eu entendi planejamento, entendi como deve ser uma meta, tudinho. Mas e aí, o que que eu faço para botar em ação tudo isso? Bom, ação é aí onde muitas pessoas desistem das suas metas. Por quê? Porque é aí onde a pessoa vai ter que fazer algo. Talvez sair da sua zona de conforto, talvez vai ter que fazer algo que não goste. E é isso que prejudica muitas pessoas. Não sacrificar certas coisas para viver o melhor depois, que é as suas metas que tanto almejam. Então, o que é que você pode fazer? Muitas pessoas têm medo de negligência, têm medo de julgamentos. Então, entendam. Se você estiver
com vergonha agora de fazer algo, você vai perder uma oportunidade que você precisava para sempre. Então a vergonha é de agora, mas a oportunidade pode ser única. Então você tem que aproveitar o agora, porque talvez depois você não tenha mais esse agora. Talvez você não tenha mais essa oportunidade que você está tendo. Então, por exemplo, apareceu uma oportunidade de curso, de um concurso, de um estudo, de qualquer outra coisa. Mas, poxa, não, né? Porque as pessoas vão. Eu sou mãe, as pessoas vão achar que eu não tenho responsabilidade com minhas filhas ou com meus filhos. Ou meus pais não vão apoiar, vão achar que eu não tenho futuro. Ou que eu vou trabalhar e não vou estudar. Tem esses inúmeros casos que as pessoas arrumam desculpa para não fazer aquilo, mas que querem. E isso é desperdiçar a oportunidade. E talvez essa oportunidade nunca mais venha. Talvez essa oportunidade apareceu do nada, exatamente para você. E se você tiver vergonha, ter medo, insegurança ou qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento, isso pode estragar o seu futuro. Por quê? Porque futuro é determinado pelo que a gente decide agora. As decisões de hoje que vão decidir o que vamos ser e ter no futuro. Então, devemos ter muito cuidado quando não queremos aproveitar aquela oportunidade de agora. Mesmo que você esteja com todos os sentimentos e tal, você tem que sacrificar algo agora para que vale a pena no futuro. Você pode quase morrer agora de trabalhar, de estudar, o que for. Mas lá na frente você vai agradecer a si mesmo por ter feito isso. Porque depois você pode descansar, pode ter sua casinha própria, ter aquele lugar que tanto almeja. Então, é isso que as pessoas não querem, mas depois se arrependem. E eu já vi muitos casos, muitos relatos que muitas pessoas deixaram de sacrificar algo por zona de conforto, por estar confortável agora, por estar tranquilo agora, mas depois se arrepender. Porque quando a gente se fica confortável agora, fica tranquilo, não liga pra nada, fica na paz, depois a gente não vai estar assim. Porque depois a gente vai precisar de um sacrifício, mas a gente não teve. Então, esse é o ponto que eu quero falar pra vocês. Tenham ação. Porque se vocês não tiverem uma ação na vida de vocês agora, vocês vão sofrer as consequências no futuro. E não só eu jogando praga. É estudos que dizem, casos que dizem, exemplos de inúmeras e inúmeras pessoas que dizem. Então, eu tenho até exemplos da minha própria família sobre isso. Isso é muito real e que muitas pessoas não gostam de aceitar isso porque não querem sair da sua zona de conforto. Porque sair da zona de conforto é ruim. Todos nós sabemos que é ruim. Gostamos de ficar tranquilo na nossa paz, na nossa cama. Uma zona de conforto é ótimo. Mas se a gente não sair agora, vamos prejudicar nós mesmos no futuro. Então, não é melhor sairmos agora, que estamos dispostos, que temos um tempinho, nem que seja um pouco, para depois valer a pena o dobro de agora. Então, esse é o poder da ação que muitas pessoas não querem aceitar, tá? Então, se eu fosse você, pensava numa oportunidade mais rápido possível, nem que seja um pequeno. Por quê? Oportunidades pequenas, ações pequenas vão se acumulando, se tornando grande. E isso vai fazer uma mudança drástica na sua vida, que você vai ficar impressionado com você mesmo. Mas, na verdade, era só você tomar uma decisão na sua vida. Você ter o controle da sua vida e não deixar a sua mente lhe dominar, porque a mente sempre vai escolher o mais fácil. A mente sempre vai querer a endorfina mais fácil. Já conversamos sobre isso na aula de mentalidade. Então, se você tomar
posse da sua mente, sabe? Ter um autocontrole. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar uma aulinha extra sobre autocontrole. É muito bom, tá certo? Estudar sobre autocontrole, inteligência emocional. Indico bastante, tá certo? Tenho até anotações de quando eu estudava sobre isso. Então, se vocês quiserem, vou falar lá no grupo. E se vocês quiserem, eu dou a aulinha extra sobre autocontrole, tá certo? Enfim, conhecemos o planejamento, como de fato ele é, e a importância dele na nossa vida. Conhecemos a definição de metas. E agora, conhecemos também, né, sobre a ação. E agora, como podemos aplicar estratégias para planejamentos de curto, médio e longo prazo? O que podemos fazer? Para curto prazo, eu indico que você faça um planejamento detalhado, com hora, com estabelecendo até o mais importante ao descanso, porque assim você vai estar organizada de fato, para que você não tenha tempo de procrastinar ou dar desculpa para determinado tempo, para fazer algo importante. Então, eu posso também disponibilizar para vocês aqui na aula mesmo um métodozinho de curto prazo que eu aplico, tá certo? É muito interessante. Você pode estabelecer da hora que você acordar à hora que você dormir. Você tem que incluir sono de qualidade, porque isso influencia muito na sua rotina da sua vida. Se vai determinar se você vai ficar disposto ou não, se vai ficar cansado ou não, se vai ter produtividade no seu dia ou vai ficar aquela moleza. Então, tudo isso depende do seu sono. Então, você tem que ter uma qualidade de sono, dormir mais cedo para acordar mais cedo. É ótimo e super indico, tá certo? Posso também liberar para vocês horários de sono que você pode ter. Tem um de... Desculpa, gente. Tem um de 3 e de 4 sonos. Porque nosso sono tem períodos, tá certo? Então, posso estabelecer uma tabelinha para vocês sobre vocês terem uma basezinha. Por exemplo, poxa, eu não consegui dormir mais cedo. Mas, se eu dormir agora, quanto período de sono eu vou dormir? Será que eu vou dormir a quantidade adequada? Porque a quantidade adequada é de 3 a 4, tá certo? Então, vou estabelecer lá no grupo, disponibilizar para vocês, tá certo? E o que é que eu posso fazer? Sono de qualidade, de acordar ao dormir no seu planejamento, tá certo? Horários específicos, você vai estabelecer, por exemplo, acordei de 7, vou tomar café da manhã de 7 e 5, porque você está preparando, né? Aí depois você vem 8 horas, leitura, devocional, é, é, 9 horas, trabalhar, estágio, estudar. Vocês entenderam? Cada horáriozinho vai ter algo para fazer. E também tem que ter um horáriozinho para o seu descanso, tá certo? Então estabeleça o mais definido, o mais específico possível para você não se perder e não ter uma desculpa, tá certo? De médio prazo. Como eu falei para vocês, aplicar aquele métodozinho logo no começo da aula. Vocês podem fazer com quando, como e o que é. Vocês apliquem esses 3 métodozinhos também para o meio. Por exemplo, eu quero que aconteça, como eu dei o exemplo no começo, quero bater 1K em agosto. Isso é uma meta de médio prazo, tá certo? Então, você tem que estabelecer quando, como e o que é, assim como o longo prazo. Porque quando você faz isso, ajuda você. Você não pode definir horário, não pode definir que nem o curto prazo. Porque você vai estar mais longe, não é no seu dia a dia, você não sabe o que vai acontecer. Então, você só vai definir isso. Quando, como e o que é. Assim como o longo prazo, tá certo? Porque assim vai facilitar seu caminho, sua vida, suas decisões, o que fazer, como fazer.
E eu tenho uma coisa pra avisar pra vocês, muito incrível, que é uma oportunidade imperdível. Ao fim dessas aulas, eu vou disponibilizar para vocês um plano individual. Como assim, Vitória? Se você quiser esse plano individual, você vai falar comigo no privado, tá certo? E eu vou disponibilizar para você um relatório para você responder, para eu entender melhor as suas dificuldades, qual é o que você quer, o que você almeja, o que você precisa fazer, o que está lhe prejudicando, para eu entender mais sobre você, tá certo? Daí a gente vai conversar. E isso é um plano individual, porque eu vou ajudar você, que eu vou lhe dar estratégias, vou lhe dar métodos. Vai ser como se fosse realmente uma mentoria individual, tá certo? Que eu vou lhe acompanhar, vou lhe dar estratégias específicas para esse problema e tudo mais. Tudo que você pedir para mim, eu vou lhe dar. Por exemplo, você tem um problema, eu vou lhe dar uma solução. Basicamente é isso, certo? Então é isso, pessoal. De coração, eu fico muito feliz por ter vocês todos aqui me acompanhando. A atividadezinha de vocês já está lá no grupo disponível, tá certo? Façam lá a atividade, tá ótima. Essa dinâmica vocês sabem que é para ajudar vocês, para aprender melhor. E vou disponibilizar também planner para fazer planejamento para vocês, planejador de estudos para quem estuda, tá certo? Vou deixar tudo disponível para vocês lá no grupo e façam e aproveitem cada conhecimento que vocês adquiriram, para que vocês façam a diferença na vida de vocês mesmos. Porque, como eu digo, se você não fazer por você, ninguém vai fazer. Então, façam hoje para viver logo o que vocês tanto querem, tá? Ó, um beijão. Espero que vocês consigam viver o que tanto almejam. Eu estou aqui para o que precisar. Aqui somos uma equipe, vocês sabem disso desde o começo. Então aproveitem todos os conhecimentos que eu dei para vocês. Transformem a vida de vocês através dos conhecimentos, que vocês vão muito longe e muito mais do que vocês imaginam. Vocês são capazes de muita coisa. Vocês só bastam tomar uma decisão de verdade na vida de vocês para fazer algo, fazer a diferença na vida de vocês. Porque se não for você, quem vai fazer? Se não for você, como sua vida vai estar? Então, façam hoje para agradecer depois. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada por ter estado aqui. Estou muito feliz por ter proporcionado essas aulas para vocês. E espero trazer muito mais coisas para vocês, tá certo? Vou estudar bastante. Vou tentar trazer muito mais novidades, muitos mais conhecimentos para vocês. Porque vocês sabem que eu quero que vocês evoluam junto comigo e que aqui a gente é uma equipe. E é isso que eu quero, que todos nós evoluam junto, que vocês adquiram os conhecimentos necessários para fazer acontecer na vida de vocês. É isso, gente.